De volta ao programa Conexão Potiguar, hoje conversando com o presidente do Parlamento Comum, vereador do PCdoB, George Câmara. George, nesse segundo bloco eu lhe apresento como presidente do Parlamento Comum, presidiu e preside ainda o Parlamento Comum, justamente porque você entrava num assunto que nós não tínhamos tempo no bloco anterior, que é justamente a questão da região metropolitana de Natal, que envolve 10 municípios, cerca de 42% da população do Rio Grande do Norte. Jorge, nessa sua experiência, eu acompanhei como repórter, você fez debate, promoveu a partir do seu mandato em várias cidades. O Legislativo, me parece, que já entendeu a necessidade de se trabalhar, trabalhar de forma metropolitana, questões que o municipalismo em si não responde. Mas os prefeitos, eles entenderam essa necessidade? Rapaz, você acaba de tocar no ponto nevrálgico do problema. Eu acho que o Executivo realmente não tem esse amadurecimento em fazer um diagnóstico adequado do tamanho desse problema. Se a vida colocou esse fenômeno da metropolização, que é um fenômeno social presente hoje em todas as capitais brasileiras, né, e em outros países, né, é hoje um fenômeno mundial, né, se esse problema está colocado, eu acho que os gestores não podem deixar de tratar isso. Então, você tem 10 prefeitos que, no geral, não têm essa compreensão, né? Quando acontece uma conferência das cidades, uma coisa do tipo, alguns mais interessados, momentaneamente, né, se interessam em fazer aquele processo de conferência da cidade, estruturar a cidade a partir da habitação, do transporte, da mobilidade urbana, né, do saneamento e da gestão urbana, mas, no geral, não consegue ter essa política como uma coisa permanente, né? Então fica um problema sério. Nós estamos há 3 anos e meio sem se reunir o Conselho Metropolitano. Que aí é de responsabilidade do Estado. Esses prefeitos, né, que estão terminando o mandato, tem prefeito que não participou de uma reunião sequer. É responsabilidade do Estado, mas o Estado não está fazendo, não é por falta de cobrança, fizemos seminários. Nesses seminários, tratando da gestão metropolitana, por ocasião dos 10 anos do Parlamento Comum e do Estatuto da Cidade, que também é de 2001, né? Desde aquele nosso primeiro mandato, de Natal, né? E nós temos alertado, chamado a atenção da Secretaria Estadual de Planejamento e Finanças, né? A CEPLAN, que é quem coordena o processo, para utilizar, inclusive, os instrumentos que já existem, já foram pagos, que são esses estudos elaborados no Plano Estratégico da Região Metropolitana de Natal, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, né, que é elaborado por professor Livramento, da UFRN, Tânia Bacelar, que é uma estudiosa em plano nacional e até internacional. Então, os instrumentos nós temos, mas falta implementar, né? Você acha que o governo do Estado não fez, os prefeitos não cobraram e vai ficando. E os problemas se avolumando e nós não estamos nem tratando de colocar em pauta esses problemas, para amadurecer pelo menos uma agenda metropolitana, né? O Conexão Potiguar convidou aqui os 6 candidatos a prefeito no primeiro turno e está agendando com os 2 que foram para o segundo turno, no caso Hermano e Carlos Eduardo. Mas independente deles virem ou não ao Conexão Potiguar nesse segundo turno, eles se comprometeram aqui de que Natal buscará liderar, junto aos demais municípios, as políticas de região que dizem respeito à região metropolitana. Você acha, digo isso para formular a seguinte pergunta, você acha que o prefeito de Natal, puxando esse debate, terá mais condições dele acontecer? Sem dúvida, veja só, eu até abordei isso nesse seminário Motor de Desenvolvimento que tratou do transporte recentemente, há um mês atrás, dentro da campanha eleitoral, início de setembro, na Via Costeira. Veja, é evidente que Natal, por ser município, não pode usurpar uma competência que é privativa do Estado. Perfeitamente. Que é coordenar o processo, porque a Constituição assim estabelece no seu artigo 25. Não é? Mas é evidente que Natal, até por ter uma relação radial com todos os municípios, Natal tem um papel assim de 63% da população, né? Grande parte da riqueza gerada do produto interno bruto da região, tudo isso Natal tem uma liderança natural. Eu diria que é um município líder nato em função dessas circunstâncias, né? Então Natal tem um papel fundamental. Eu vou citar um exemplo. O plano diretor de mobilidade, o plano municipal de mobilidade urbana,
que eu inclusive tenho cobrado para poder sair a licitação do transporte coletivo em Natal e outras questões, né? Definição de qual é a concepção que rege esse plano, né? Ele imagine que no passado o terminal de integração era no Solidade. Hoje é em Extremóis, é em Ceramirim, é em Macaíba, é em São Gonçalo, é em Parnamirim, é uma integração com vans e com trens também nos municípios vizinhos, então os vários modais, então não tem como não se relacionar dessa forma. Então é um atraso que não seja feito um terminal de integração metropolitano. Quer dizer, essa concepção que deve orientar. E Natal está devendo isso, mas tem um papel significativo nesse processo. Uma liderança natural, mas também, se por um lado dá essa importância da liderança natural, dá também responsabilidades. O gestor, em não fazendo, vai deixar uma lacuna muito, né? É um atraso. Você veja o que é o caos em Natal, com a prefeita Micarla, sem a administração absolutamente à deriva, né? Um caos total. O prejuízo que fica não são só 4 anos. É o que deixou de fazer, vai repercutir pelos próximos 10, 12 anos. Se acumula, não é? É o que deixou de fazer. Então, isso fica uma sequela que você não consegue transpor nos marcos, assim, cronológicos de 4 anos somente. É um processo de recuperação que dá muito mais trabalho, muito mais prejuízo para a coletividade, né, para a cidade. Então, diante disso, Natal, sem dúvida, tem um papel destacado, né? Não para substituir o governo do Estado, mas até para interagir de forma... Porque faltou, na verdade, até o interesse entre esses municípios. Quer dizer, se os municípios têm interesse, ele desperta, pelo menos, a atenção do governo do Estado, né? Se você veja os próprios municípios, que são diretamente interessados, não faz nenhuma mobilização, nenhuma sugestão, o governo do Estado também ficou em berços esplêndidos. O governo do Estado não fez nada. Natal, 4 mensagens anuais da prefeita Micarla para a Câmara de Natal, sequer ela menciona a palavra metropolitana. E nenhum prefeito dos arredores, né, que integra a região, cobrou. Então é uma defasagem muito grande. Eu acho que também tem um papel. Os vereadores que já têm essa visão precisam também em suas câmaras, né, de forma localizada, também fazerem esse debate. E a sociedade entrar nesse debate. Porque no último seminário que nós fizemos, tratando dessa matéria, dos 10 anos do Parlamento Comum e 10 anos do Estatuto da Cidade, foi muito visível a participação de entidades, o movimento social, o movimento sindical através do DIEESE, né, as centrais sindicais, movimento estudantil, né, a UMES, que é a União Metropolitana de Estudantes Secundaristas, né, você tem também o movimento comunitário presente, participando desse processo, esses movimentos sociais, federações de conselho comunitário participando para que você introduzir esse dado novo, esse elemento novo que é a sociedade, né. Tânia Bacelar, numa das reuniões em 2005 em Parnamirim, do Conselho Metropolitano, ela, na sua explanação, alguém perguntava no espaço do debate se ela não achava que os prefeitos estavam muito desinteressados. Ela disse, olha, é uma constatação, os prefeitos não estão assim, motivados, não estão sequer sabendo o tamanho, da dimensão desse problema. Mas o grande problema não é que o prefeito não está, é que a população não está cobrando do prefeito. É que se a sociedade começa a cobrar, o prefeito passa a colocar na sua agenda. Porque passa a ser um fator, inclusive, para definição de eleições futuramente. E isso vale também para o governo do Estado? Não tenha dúvida, vale se aplica essa mesma regra. Jorge Câmara, vou lhe pedir licença e aos nossos telespectadores também para fazermos um rápido intervalo comercial. Largue esse controle remoto, que o intervalo comercial é pequeno, a gente volta já já.